E agora vamos falar sobre aquilo que as pessoas perguntam muito, e há muita gente a perguntar-me quais são as diferenças entre o Permis B e o Permis C. O Permis B é uma autorização de residência aos estrangeiros vindos da União Europeia e costuma ter um prazo de validade de 5 anos. Só é dado se se comprovar que tem um contrato de trabalho por um prazo mínimo de 12 meses. Esta autorização é renovada de 5 em 5 anos e tem que preencher alguns requisitos. Se na primeira vez que for renovada, pode passar de 5 anos para 1 ano se a pessoa se encontrar numa situação de desemprego mais de 12 meses consecutivos. Para os cidadãos sem atividade lucrativa, só podem ter autorização de residência B se provarem terem meios financeiros suficientes, um seguro de saúde e de acidentes, que cobram todos os riscos. Em relação ao Permis B, por isso é que quem tem contratos temporários, porque sabem que a Suíça trabalha muito com contratos temporários, e quem tenha contratos temporários muitas vezes não tem direito ao Permis B. E por isso é que vocês ouvem falar do Permis L. O Permis L trabalha mais, as empresas de contrato temporário trabalham mais com esse Permis L. Esse Permis L pode ser de 9 meses, 12 meses. Eu não me vou alongar em relação ao Permis L, porque nós nunca tivemos o Permis L, só tivemos o Permis B e o Permis C. O Permis C é uma autorização de residência de 5 anos e que é renovada de 5 em 5 anos. Quando vocês, há muita gente que também me pergunta, vou mudar de casa, será que tenho que alterar a minha residência no Permis? Sim, porque assim, é uma autorização de residência. Automaticamente, vocês imaginem, em julho foram pedir a renovação do Permis. Depois, em setembro, mudam de casa. Automaticamente terão que ir ao local e mudar a vossa residência do local onde estavam para o local para onde foram. E depois, quando vão a pedir essa renovação de residência, já pagaram em julho, mas vão ter que pagar novamente em setembro. Porque aqui a Suíça não dá nada a ninguém, não é? Essa autorização de residência, imaginem que estão no cantão de Lausanne e vão para o cantão também de Berna. O cantão de Lausanne, vocês podem pagar um valor no cantão de Lausanne, mas no cantão de Berna podem pagar outro. Então, quando mudarem de residência também entre cantões, terão que mudar os permis. Ao mudarem os permis, terão que ir à zona onde pertence a vossa comuna, a vossa câmara, a vossa atual residência. O Permis C só é dado a partir da altura que tenha 5 anos de Suíça. Também eu sei que existem exceções em que vocês podem pedir o Permis C antes do tempo, mas isso eu não faço a mínima ideia, porque não foi o meu caso, eu não pedi o Permis C antes do tempo, por isso não posso informar muito bem como é que é, quais são, o que é que vocês precisam para pedirem essa renovação de Permis antes do tempo. Eu vou falar sobre aquilo que me aconteceu e somente sobre isso. Em relação a alterar depois o Permis B para o Permis C, porque não é uma renovação, não é uma alteração de permis, vai ter que apresentar o contrato de trabalho e também eles vão lhe mandar para casa uns meses antes umas folhas que terá que preencher. E uma dessas folhas que preenche terá que ir ao seu local de trabalho e eles terão que carimbar, que é para comprovar que você ainda está a trabalhar, não é? Porque é assim, você trabalha hoje, durante 5 meses, ao final de 5 meses deixa de trabalhar, ainda tem em seu poder o contrato de trabalho que teve nessa empresa, mas deixou de trabalhar. Então, e depois a seguir vai pedir a autorização de residência deixando de trabalhar, não é? Quando está é assim, se tiver, deixou de trabalhar, mas foi para outra empresa, é diferente. Vai ter que ir à empresa para onde foi e ter que preencher esses papéis e terá que pedir um carimbo na empresa para onde foi.
Mas imaginem que está no desemprego, aí depois as coisas vão funcionar de outra maneira, não é? Porque se está no desemprego, eles vão ter que esperar se calhar algum tempo até você encontrar um trabalho. Por isso é que muitas vezes a gente ouve noutras plataformas a dizer que procuram trabalho com urgência. Quando procuram trabalho com urgência, muitas vezes é o permis que está para acabar, e como está para acabar, eles procuram com urgência para conseguirem renovar o permis, porque senão não conseguem logo automaticamente renovar o permis. Vão ter que esperar mais um pouco, porque tem a ver depois com a parte do desemprego. Também, para pedir esse permis C, terá que pedir o extrato de Persuites, ou seja, o extrato em como você não deve nada aqui na Suíça. Depois, dirige-se à Câmara onde você mora, não é? Entrega esses papéis, no qual, na minha Câmara, para ter, mas é assim, é diferente de Câmara para Câmara, não é? De cantão para cantão. Na minha Câmara, quando eu dei a entrada dos meus papéis, eu perguntei se havia alguma hipótese de ter o permis C, e o que me foi informado foi que, como tinha que ter um contrato de 80%, eu por acaso depois não apresentei o contrato daqui, nem do outro trabalho que eu tenho nas minhas folgas, só apresentei o contrato, mas eles sabem, porque quando eu faço os impostos, eles sabem. Mas só apresentei o contrato, porque já não precisava de apresentar mais, só apresentei o contrato da residência onde eu trabalho. E como era 80%, não havia problemas. Se fosse 70%, teria que apresentar também o contrato daqui ou do local onde eu faço as limpezas quando estou de folga. E também teria que ganhar pelo menos 2.400 net para fazer o pedido de passar de permis B para permis C. E tive que pagar, não é? Porque, como sempre, temos que pagar cada vez que renovamos. Se for criança, paga menos. Se for adulto, paga um pouco mais. E também essa renovação dos permis, também o valor pode mudar de Câmara para Câmara. Eu mudei de B para C, mas se for a renovação, paga um pouco menos. Mas há sempre uma diferença entre as crianças e os adultos. E ao fazer a renovação, não terá que apresentar todos esses papéis. O meu marido, como fez renovação, não apresentou todos esses papéis como eu tive que apresentar. E agora, perguntam-me vocês, então, Sofia, se o teu marido tinha o permis C, como é que tu não tiveste, já não tinhas o permis C? Então, eu vou tentar explicar um pouco tudo. Eu vou tentar explicar um pouco sobre isto dos permis para depois dizer quais são as diferenças entre o permis B e o permis C, tá bem? Imaginem, o meu marido chegou em maio, em abril, mas começou a trabalhar em maio. Ao fazerem o pedido do permis, ele fez o primeiro pedido de permis, entretanto mudou de cantão. Mudou do cantão de Solothurno para o cantão de Lausanne, de Vaud. Quando mudou do cantão de Solothurno para o cantão de Vaud, ainda não tinha feito 3 meses. Então, o permis não foi... começou a dar entrada, mas depois não lhe deram o permis. Então, fizemos uma outra entrada aqui. Em julho, quando ele começou a trabalhar aqui, tivemos que dar uma outra entrada. Então, o meu marido teve uma entrada em julho de 2012. Quando deu entrada em 2012, eu só vim no dia 17 de novembro de 2012. Não vim logo em julho. O que é que aconteceu? O meu marido deu entrada desse permis. Eu, quando cheguei em 17 de novembro de 2012, dei depois também entrada pedi o meu reagrupamento familiar. O que é que aconteceu? Ele tinha o permis B, deram-lhe o permis B. E quando eu fiz o meu regrupamento familiar, porque também já tinha um contrato de trabalho, nessa altura apresentei depois, porque estava a demorar um bocadinho, e depois eu consegui um contrato de trabalho durante umas horas e dei depois à Câmara esse contrato de trabalho, que ajuda mais a ter o regrupamento familiar. E quando dei o meu regrupamento, o meu permis veio com a data, veio lá com a data de entrada do meu marido, porque como eu fiz um reagrupamento, não fiz um permis para mim. Se eu tivesse feito, entrava no dia 17 de novembro,
e tinha dado entrada para um PERMI meu. A data de entrada do meu PERMI era dia 17 de novembro. Como eu dei o reagrupamento, a data de entrada do meu PERMI e dos meus filhos tem a data do meu marido, de entrada do meu marido. Então, o meu marido entrou em julho. Quando nós, ao final de 5 anos, quando nós fomos renovar o nosso PERMI, em julho, porque nós temos, quando chega as cartas, não chegam só as cartas para o meu marido antes de julho, chega as cartas para nós todos, incluindo os meus filhos, chegam as cartas nessa altura. Então, o que é que aconteceu? Chegou as 5 cartas, não é? Para nós todos, só que só o meu marido é que tinha feito 5 anos nessa altura. Nós só fazíamos 5 anos em novembro e a minha filha mais velha só em dezembro. Então, quando veio a lei daqui, o meu marido pode pedir o PMC ao final de 5 anos, se não tiver desempregado, não é? Pode pedir o PMC, mas nós automaticamente só renovamos do PMB para PMB. Só podemos pedir depois o PMC na data em que fizemos 5 anos, ou seja, eu só podia pedir novamente o PMI em novembro e a minha filha mais velha em dezembro. Em relação à minha filha mais nova, como ela era menor de 18 anos, ela tem logo direito ao PMC, porque sendo menor, ela pode, nós pedimos logo o PMI com o marido ou a mulher, conforme os PMIs que tiverem, podem logo pedir o PMI C. Agora a criança, quando é maior de idade, já não podem pedir o PMI B, o PMI C. Tem que ser a criança maior de idade que tem que ir buscar esse PMI. Na altura não podia pedir o PMI C em julho, mas em novembro podia colocar novamente os papéis para pedir o PMI C. Mas eu, como o PMI B já o tinha pago em julho, não quis novamente pagar em novembro mais outro PMI. Então esperei mais 5 anos, que também não me fazia diferença, não é? Se me fizesse diferença era uma coisa, mas não me estava a fazer diferença, então deixei-me ficar com o PMI B até fazer 10 anos de Suíça. E agora outra coisa também, ao final de 5 anos com o PMI B, e se o seu marido tiver o PMI C, e se não deverem nada aqui na Suíça e se pagarem os vossos impostos, não tiverem a viver da segurança social, conforme as câmaras, não é? Porque vocês sabem, já estou farta de dizer que é conforme as câmaras, conforme os cantões, mas conforme algumas câmaras e conforme alguns cantões, mesmo que a mulher não esteja a trabalhar, mas está em casa a tomar conta das crianças, e desde que vocês preencham todos aqueles requisitos, a mulher também pode pedir o PMC e ter direito ao PMC. Isso depois é a própria Câmara que vai decidir. Vou tentar deixar em uma foto, porque eu tenho aqui o meu PMI ao pé de mim, só que ele tem aqui alguns números, algumas informações que eu não posso passar, porque vocês sabem que através da net pode acontecer muita coisa. Vou tentar fazer uma foto e no qual estes números acabo por apagá-los. Vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir, eu apresento, mas o PMI que eu tenho neste momento, se virem, eu só mostro assim, o PMI que eu tenho é uma carta. O PMI que nós tínhamos, posso mostrar, aqui também por dentro não posso mostrar, porque tem, este até é da minha filha, mais nova, mas tem aqui informações aqui por dentro que não posso mostrar, mas mostra. O PMI antigo era assim, e o PMI novo é assim, vê? É assim em carta. E por isso, por ser em carta, temos depois, eu paguei, já não me lembro qual foi o valor, acho que foi 20 francos, que mandaram carta para casa para eu pagar, e depois tive que me dirigir a Lausanne para tirar fotos. Mas foi fácil, foi só lá chegar, tirar fotos, assinar e depois receber a carta com o PMI em casa. E agora, antes de começar a explicar as diferenças entre o PMI B e o PMI C, está na altura de dizer a vocês, para quem não é inscrito, está na altura de se inscrever para não perderem os próximos vídeos, não pagam mais por isso. Não se esqueçam de deixar o vosso like, porque também é assim, estão a ajudar o canal e ao mesmo tempo não pagam nada por deixar esse like. E se puderem, eu gostaria que vocês compartilhassem, porque eu vejo que vocês não compartilham
e eu adorava que me compartilhassem para chegar ao máximo de pessoas. Se tiverem algumas dúvidas, comentem, porque também comentando também ajuda muito o canal. E vamos lá agora às explicações. A primeira diferença entre o PERMI B e o PERMI C, enquanto que o PERMI B, o imposto é deduzido todos os meses diretamente no salário bruto, pelo empregador que paga esse imposto diretamente às autoridades fiscais da Suíça. Esse imposto, aqui na zona francesa, chama-se imposto à source. Na parte alemã eu não faço a mínima ideia como é que se chama, mas na parte francesa é esse o nome que tem. Quem está ausente desse imposto é quem tem autorização de residência C. Pessoas com renda bruta superior a 120 mil francos por mês. E estrangeiros casados com uma pessoa com PERMI C. Ou então com alguém suíço. E proprietários. Com o PERMI C, a entidade patronal deixa de ter responsabilidade de deduzir os seus impostos no salário. O empregado, terá que ter a responsabilidade de pagar os seus impostos. O que é que isso significa? Significa que nós, quando obtemos o PERMI C, e mesmo quando é renovado para o PERMI B, temos que dar, quando renovamos os nossos PERMIs, temos que dar à nossa entidade patronal o nosso PERMI, novamente a fotocópia, ou eles tiram uma fotocópia do nosso PERMI. Se for do PERMI B para o PERMI C, por exemplo, eles retiram automaticamente, quando nós damos-lhe o PERMI C, eles já nunca mais fazem retirar esse imposto à source no final de cada mês. E somos nós que temos que o fazer. Em janeiro, nós começamos a receber todos os papéis para preencher os nossos impostos. Em março, nós temos que fazer, a preencher esses impostos é como fosse em Portugal o IRS, em março. É a mesma coisa aqui na Suíça. Em março temos que preencher esses impostos, ou nós pagamos alguém para o fazer, ou somos nós que o fazemos. Quando temos o PERMI C, o que nos dá é, entre aspas, uma estabilidade, uma maior estabilidade do que com o PERMI B. Ou com o PERMI L. O PERMI L, para mim, é o que tem menos estabilidade. O PERMI B também é fácil de trabalhar. Desde que a gente trabalha, não temos problemas. O problema é se a gente deixar de trabalhar ou se nos acontecer alguma coisa. Aí é que é mais difícil imaginem que nos acontece alguma coisa com o PERMI L, por exemplo, já é mais fácil eles não nos renovarem o PERMI. Com o PERMI C é uma estabilidade maior. Agora vamos falar das diferenças. O PERMI C, com o PERMI C não temos direito a votos. Os únicos votos, e vocês dizem assim, então, mas PERMI C é quase como se fosse suíço. Não, suíço é uma coisa, PERMI C é outra. A única votação que nós podemos ter é a votação da comuna, ou seja, da Câmara. Temos que ter 10 anos da Suíça para termos direito a fazer essas votações. Vocês sabem que a Suíça é um país que pede, antes de sair qualquer lei, pede as votações do povo, e por isso é que cada vez que é para ser uma lei demora muito tempo, porque ao pedir a votação do povo, depois tem que ir a outras coisas, depois há uma Câmara ou um cantão que diz ok, é essa a votação, o outro cantão diz que não, está contra, e então a Suíça não é um país muito burocrático, mas nesse aspecto acaba por ser burocrático e depois demora muito as leis a sair, demora muito tempo. Com o PERMI C, enquanto que o PERMI B, o imposto é retirado todos os meses na nossa folha de salário, não é? Com o PERMI C, o imposto é feito ao ano, tal e qual como fosse o IRS em Portugal, e que pode variar de cantão para cantão. E pode mudar também, o valor pode mudar todos os anos, não é? Como em todo lado. Mas aqui na Suíça, vocês pensem sempre, isto é um país, mas é como fosse
tem vários estados no próprio país. Então, cada cantão pode ser diferente. Alugar casa com o permiso C é muito mais fácil. Porque assim, vocês têm que se meter na cabeça dos suíços. Aqui, para alugar casa, nós alugamos muito em gerências e na gerência, se tiverem para uma casa uma vaga e tiverem 3 permis, no qual um é suíço, o outro tem permis B, o outro tiver permis C e o outro tiver permis L, automaticamente eles metem em primeiro lugar o suíço, em segundo o permis C, em terceiro o permis B e em quarto o permis C, L. É sempre assim, até no trabalho. Em primeiro lugar, se houver para uma vaga, se houver uma vaga e tiverem 4 pessoas para essa vaga com vários permis, não é? Automaticamente eles vão se regir através disso. Se é suíço, tem mais a hipótese de obter aquela vaga, depois a seguir, se tiver as mesmas condições, não é? Estou a falar em condições todas. Depois a seguir é o permis C, depois é o permis B, depois é o permis L. O permis C, o que eles consideram é que o permis C é mais estável do que o permis B e automaticamente com o permis L. O permis L, para eles, é o temporário, não dá muita estabilidade. Para comprar casa, só pode comprar com permis C, nunca com o permis B. E agora, para comprar carro a leasing, eu nunca comprei carro sem ser a leasing, por isso não posso informar em relação a isso, mas a leasing eu posso informar porque comprei carro com permis B e com permis C. Com permis B, porque vocês sabem que quando vocês vão dar informações sobre a compra para comprarem um carro, terão que apresentar o vosso, com permis B, terão que apresentar a vossa folha de contrato, o contrato, não é? Também terão que apresentar quantas pessoas é que estão na vossa guarda, crianças. Também têm que apresentar quanto é que pagam de renda. Porque quando vocês dão o valor da casa, terão que tirar também o valor do aquecimento que vocês pagam todos os meses. Então, vão ter que dar essas informações. Com o permis C, eu não dei o contrato de trabalho, eu dei apenas informação de quanto é que eu e o meu marido ganhávamos, quantas pessoas é que tínhamos em guarda, não é, de crianças, e quanto é que nós pagávamos de casa. E também se nós já tínhamos mais algum outro leasing, porque eles contam isso tudo. Com o permis B, na altura, demoraram cerca de 1 semana ou 2 semanas, já foi 2 semanas para me darem o ok em relação a comprar o carro. Com o permis C, foi de um dia para o outro. Eles deram-me logo o ok em comprar o carro. Por isso, torna-se muito mais fácil comprar carro com o permis C do que com o permis B. O seguro de saúde foi igual. Não mudou de permis B para permis C. Pelo menos eu não tenho isso. A única coisa que eu notei, porque como eu mudei de câmara, não é? De comuna, em Lausanne eu pagava um pouco mais do que do local onde eu estou. Na altura eu verifiquei e comecei a pagar em cada fatura e cada um de nós menos 20 francos por cada um de nós. E agora também quando a minha filha veio, também se notou isso. Uma diferença de 20 francos, também ela pagou menos 20 francos. Porque eles dizem que estando no campo nós temos menos hipóteses de ter doenças, então eles baixam um pouco mais o seguro, mas não foi nada em relação aos permis. Não baixou nada. O seguro de automóvel eu paguei o mesmo. Aquilo que me dizem não tenho a certeza, não é? Não posso dizer a certeza, só alguém que trabalha com seguros de automóveis é que pode dar essa indicação, mas dizem que o seguro de automóvel e mesmo o seguro de saúde é mais barato para as pessoas que são suíças. Eu tenho perguntado a vários colegas, mas como elas têm, eu trabalho com a Mutuela, eles trabalham com outros, nós não temos hipóteses e eles também fecham-se em copas também. Não dizem... Não gostam de dizer quanto é que pagam de seguro, não sei porquê, mas eu acho que há diferenças. Não tenho a certeza, não posso dizer sim que haja, mas tenho quase a certeza que haja diferenças entre os seguros de saúde dos estrangeiros e os seguros de saúde dos suíços. O seguro de automóvel dizem-me também que há diferenças e mesmo entre os estrangeiros há diferenças. Dizem que eles têm uma lista
e depois fazem diferenças se a pessoa é albanesa, se a pessoa é italiana, se a pessoa é portuguesa, e então através dessa lista fazem essas diferenças e pagam os seguros conforme essas listas. Não faço a mínima ideia se é verdade, é só coisas que eu tenho ouvido falar, mas em relação aos seguros, eu tenho feito perguntas e eles fecham-se um pouco, por isso eu acho, por eles fecharem tanto e não serem abertos, eu acho que há diferenças. Encontrar trabalho, como eu já disse, é muito mais fácil com o PERMI C do que com o PERMI B ou L. Se houver, como eu já disse, se houver uma vaga em que haja essa vaga com as mesmas características, essa pessoa do Suíça, essa pessoa com o PERMI C e essa pessoa com o PERMI B, eles vão pôr primeiro essa pessoa suíça, só depois vão pôr alguém do PERMI C e só depois é que vão para o PERMI B. É assim que eles funcionam. O imposto, existem muitas ideias, há pessoas que dizem que pagam mais, há pessoas que pagam menos, mas eu achei que pague mais com o PERMI C do que com o PERMI B. Mas isso, pronto, para ter estabilidade temos que pagar um pouco mais, não é? Mas eu acho isso. E com o PERMI C, por exemplo, quanto mais se ganha, porque eles vão fazer um valor em relação a tudo, não é? Em relação àquilo que eu ganho e àquilo que o meu marido ganha, e ao fazer isso, porque eles regem-se por tabelas, e então quanto mais se ganha, mais se paga. Por isso vocês tenham muita atenção, se forem duas pessoas a trabalhar a 100%, tenham muita atenção se vale a pena o marido e a mulher trabalhar a 100%. Vá, e agora despeço-me sem mais demoras. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau!